Oi pessoal, professor Russo Borne, Conhecimentos Gerais, Geopolítica e Atualidades aqui no 7º Pré-Vestibular e Reforço Escolar. Nosso tópico de aula de hoje será pontos extremos do Brasil, em especial o ponto norte, diferenciando o ponto norte litorâneo do Brasil do ponto extremo norte do Brasil, porque há um tempo atrás fazia uma confusão a esse respeito. Então, para a gente poder compreender melhor esse tópico, precisamos observar alguns mapas. E, desde já, dá um like nesse vídeo, compartilhe com os seus colegas, faça um comentário e a gente vai lá, então, para esse tópico. Vamos observar, então, aqui alguns mapas de grande relevância para a gente. Aqui você percebe, então, o nosso mapa do continente americano, América do Norte, América Central e América do Sul, e o Brasil é o gigante da América do Sul. Olha só a importância que o Brasil possui aqui na América do Sul. Se você olhar para esse mapa, fica difícil de reparar se ele é maior norte-sul ou leste-oeste, porque a distância, essas diferenças são muito pequenas realmente. Então, se repararmos nesse mapa aqui, você percebe então que norte-sul, leste-oeste é uma diferença que matematicamente se percebe, mas de olho assim fica difícil de reparar. Então, chama-se o Brasil de um país equidistante dos seus extremos. E vamos então ver o que é maior, norte-sul e leste-oeste. Nessa aula de hoje vamos nos concentrar nessa porção norte do Brasil aqui, porque havia uma confusão entre o ponto extremo norte do Brasil e o ponto norte do Brasil, que não é o que acontece no sul, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, lá na ponta sul extrema do Rio Grande do Sul, coincide o ponto sul do Brasil com o extremo sul do Brasil. A mesma coisa acontece aqui na Paraíba, que é o ponto leste do Brasil e o ponto extremo leste do Brasil. A mesma coisa acontece aqui no Acre, com o ponto extremo oeste e o ponto oeste do Brasil. Esses pontos veremos na próxima aula. Vamos então nos concentrar aqui no norte, porque existe uma diferença do ponto norte do Brasil do extremo norte. Repara que aqui nós temos a rosa dos ventos e aqui nós temos o norte. Então o ponto norte do Brasil é o Amapá. Mas aqui nós temos o noroeste. No noroeste nós temos então aqui Roraima. E durante um bom tempo, essas regiões aqui, elas não tinham diferenciação devido às dificuldades de orientação, de localização espacial. Hoje nós temos GPS, nós temos então aí localização via satélite e essas então diferenças foram equacionadas, ok? Então para isso vamos então reparar no nosso mapa. Se a gente então perceber aqui, nós temos a linha do Equador, esse paralelo principal, o maior paralelo, né, que o Brasil, que o mundo tem, a linha do Equador, esse paralelo, ele corta aqui, ó, nas proximidades da ilha de Marajó, a maior ilha que o Brasil tem, 40 mil quilômetros quadrados. Aqui nós temos um paralelo, então, que mostra o ponto norte do Brasil, o ponto, então, lá do Amapá. E se você reparar um pouco mais para cá, nós temos aqui um ponto mais avançado, muito pequeno, mas mais avançado ao norte, que é então justamente o norte de Roraima. O Brasil então está no hemisfério norte, 7% do Brasil está no hemisfério norte, e a gente então vai entender um pouco melhor esse tópico. Para isso então vamos observar o nosso Google Earth, ok? Então vamos lá para o nosso Google Earth e a gente então vai conseguir perceber que o Brasil realmente é um país de dimensões continentais. Vamos então nos aproximar um pouco mais do Brasil. Aqui nós temos então o Brasil, e se repararmos, o Brasil é um país que tem um gigantesco litoral. Temos um litoral simplesmente fantástico, totalmente aproveitável, 7.367 quilômetros de litoral. E aqui nós temos então o ponto norte do Brasil, que é justamente o Amapá. Vamos então colocar aqui no Amapá essa linha, essas linhas aqui então que são os principais paralelos, né? Então temos aqui a linha do Equador no norte do Brasil e a linha do Equador corta então aqui, ó, as proximidades da ilha de Marajó e aqui nós temos a ponta norte do Brasil, que é então justamente o estado do Amapá. Se a gente reparar então, vamos nos aproximar um pouco mais. Se você reparar aqui assim, ó, temos então aqui a ponta norte do Amapá e aqui nós temos um paralelo, ó.
esse paralelo aqui, se a gente então vir acompanhando ele, percebemos que Roraima é um pouco mais ao norte. Em 1989 foi feito uma expedição para essa região com GPS e localizou-se então que realmente o ponto mais extremo norte do Brasil, então, é justamente aqui Roraima. Nós estamos então a 5 graus e 16 minutos norte, enquanto aqui ó, o ponto norte do Amapá está a 4 graus e 27 mais ou menos. Então vamos diferenciar esses dois pontos de grande relevância para a gente aqui. Vamos então nos aproximar um pouco mais então aqui do norte do Brasil. Vamos então lá para a ponta norte do Brasil, que é então o norte do Amapá, fazendo fronteira aqui, por exemplo, com a Guiana Francesa. Ó, temos aqui a Guiana Francesa e aqui nós temos então Cayena, a capital. A fronteira, ela acontece então aqui por um rio chamado de Rio Oiapoque. O rio Oiapoque ele corre nessa direção e o final do rio Oiapoque, ou seja, a foz do rio Oiapoque, é aqui no Oceano Atlântico. E essa ponta que nós temos aqui, essa ponta aqui, ela é então chamada de a ponta, o Cabo Orange. Cabo Orange, e aqui existe uma área de mangues belíssimos nessa região. Então a fronteira do Brasil com a Guiana Francesa, então aqui é o rio Oiapoque, que fica no município de Oiapoque. Essa aqui então, o Cabo Orange, é o ponto mais ao norte litorâneo do Brasil. Vamos dar uma olhadinha nesse tópico aqui, ó, se você reparar, realmente o Brasil tem um litoral expressivo e lá do Cabo Orange até aqui o sul do Brasil, veremos então aqui a fronteira sul na nossa próxima aula, temos um litoral gigantesco totalmente aproveitável. Então, o ponto norte do Brasil, litorâneo, é aqui então o Amapá. Muito bem, se a gente então reparar aqui, ó, nós então temos lá Roraima. Vamos então nos aproximar um pouco mais lá de Roraima, ok? Se nós então nos aproximarmos lá de Roraima, veremos que lá ao norte então, nós então temos essa região que ela então está um pouco mais ao norte. Esse ponto aqui faz parte do município de Uiramutã, e nessa área aqui nós então temos, vamos nos aproximar um pouco mais, uma região de grande dificuldade de acesso. Essa região aqui é formada então por um relevo bastante irregular na floresta então amazônica. Vamos reparar que então aqui existe um relevo bastante acidentado. Essa aqui é a Serra do Caburaí. A Serra do Caburaí tem elevações que chegam então a mais ou menos 1.456 metros de altitude, e existe um rio nessa região, chamado então de Rio Ailã. Nas nascentes do Rio Ailã, na Serra do Caburaí, é onde marca então o ponto extremo norte do Brasil, diferenciando do ponto litorâneo norte do país. Existem expedições que levam aventureiros, levam estudiosos, né, para essa região, pessoas que gostam da natureza, querem conhecer mais o Brasil. Então nós temos aí esse ponto extremo norte do Brasil, belíssima região, no município de Uiramutã. Então, a gente vai reparar isso também, confirmar essa informação nos nossos mapas, então. Então, vamos lá para o nosso mapa, que mostra essa região. Vamos, então, lá para o norte do Brasil. Temos aqui o município de Uiramutã. Perdão, aqui nós temos, então, no norte do Brasil, lá no Amapá, o município, então, que faz fronteira com a Guiana Francesa. Temos, então, aqui o município de Oiapoque, ok? Oiapoque. Então, Oiapoque fica justamente, então, nesse extremo do Brasil, né? Oiapoque fazendo fronteira, então, com então, aí, o país, então, Guiana Francesa. Muito bem. Nós temos, então, lá no norte do Brasil, temos, então, aqui o município de Oiapoque, aqui nós temos, então, o Cabo Orange, aqui nós temos a foz, o final do rio Oiapoque, e aqui nós temos, então, a fronteira com a Guiana Francesa, ok? Muito bem, temos, então, aqui uma das curvas do rio Oiapoque na floresta amazônica, e aqui nós temos, então, a ponte que liga o Brasil à Guiana Francesa. Já, se nós, então, repararmos,
temos então aqui nesse paralelo aqui representado então em preto, temos então aqui o ponto norte do Amapá e nessa linha azul, nesse paralelo azul, nós temos então o ponto norte de Roraima. Realmente aqui são uma distância de aproximadamente 80 quilômetros, provando então que o município de Uiramutã é o mais ao norte do Brasil. Muito bem, então temos aí o município então de Oiapoque, agora nós temos então aqui o município de Uiramutã, e essa linha então marca aqui realmente a diferença entre esses dois importantes municípios. Aqui então está as elevações da Serra do Caburaí, temos então as nascentes do rio Ailã, e aqui nós temos então as corredeiras do rio Ailã. Muito bem, então falamos nesse breve tópico sobre os pontos extremos do Brasil, principalmente, então, em especial, o ponto norte nesse momento, o ponto leste, sul e oeste, veremos nas nossas próximas aulas. Nós somos uma área de reforço escolar. Se você tem dúvidas escolares, necessita melhorar suas notas, se você precisa rever suas provas escolares, resolver exercícios de vestibulares, nós temos uma equipe de professores que pode auxiliar os seus estudos, tanto no ensino fundamental como no ensino médio. Informações no vídeo que está na sequência. Entre em contato conosco, informe-se pelos telefones do seu vídeo e a gente se vê então na nossa próxima aula. É isso aí.